Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos dando continuidade com as entrevistas com os candidatos a vereadores aqui no município de Chapecó. Lembrando a todos que os candidatos têm um tempo máximo de 20 minutos para se apresentarem para a nossa audiência e também para apresentarem as suas ideias e propostas que pretendem levar ao Legislativo. O tempo ele começa a contar a partir que eu finalizo a primeira pergunta. Recebendo no nosso estúdio, temos a candidata pelo Partido do Republicanos, Paula Gai, para se apresentar e também apresentar as suas propostas. Paula, seja muito bem-vinda ao estúdio do Diário do Iguaçu. Obrigada, bom dia a todos que nos acompanham nas redes sociais. Me chamo Paula Gai e estou concorrendo a vereadora, então, pelo Partido do Republicanos. Candidata, para começarmos a nossa entrevista, a senhora poderia contar um pouco mais para a nossa audiência sobre a sua trajetória na vida profissional e também na vida pública? Então, meu nome é Paula, como já mencionei. Sou assistente social, trabalho no município de Chapecó há 12 anos. Quando eu iniciei meu trabalho no município, eu já comecei a trabalhar num serviço de média complexidade, atendendo crianças e adolescentes vítimas de violência. Nesse trabalho eu tive muito contato com as famílias, era uma demanda muito difícil, porque eram crianças que haviam sido vítimas dos mais variados tipos de violência. Então, trabalhei 8 anos nesse serviço. Em 2021, quando o prefeito João Rodrigues assumiu o município de Chapecó nessa gestão, me convidou a trabalhar com a demanda da população em situação de rua. Naquela época, nós tínhamos praticamente 1.000 pessoas em situação de rua no município de Chapecó. Eram muitos malabares nos sinais, né, abordando os carros, pedindo esmola. E eu assumi esse desafio de trabalhar com essa demanda, de fazer os encaminhamentos para essa demanda. E foi um trabalho de sucesso. Então, a gente conseguiu acolher as pessoas que precisavam de acolhimento, encaminhar, fazer o retorno familiar de quem não era do município de Chapecó. E hoje Chapecó vive uma outra realidade, diferente da maioria dos municípios brasileiros, né? Porque a gente não visualiza pessoas em situação de rua. Ou quando a gente encontra, logo elas são atendidas pelo resgate social e pela casa de passagem. Após, então, em 2022, surgiu o internamento involuntário, que eu também coordenei esse programa desde a sua primeira ação. Então, o projeto do internamento involuntário, todo o fluxograma, eu auxiliei na construção disso e trabalhei até eu me licenciar, então, no mês de julho. Como eu trabalhei nesse programa e também foi um programa de sucesso e teve uma visibilidade a nível nacional, Chapecó é referência no atendimento, então, à dependência química, o prefeito me convidou a ser candidata a vereadora. Como a minha vida é movida por desafios, eu também aceitei esse desafio de ser candidata e estou aqui hoje como candidata pelo Partido Republicanos e no desafio de visitar as famílias, de pedir voto, de conquistar voto por voto. E como está sendo a preparação, esse momento de campanha e também o sentimento de concorrer pela primeira vez? É um desafio enorme. Talvez um dos maiores que eu já tenha vivenciado na minha vida profissional. Nunca tive essa pretensão de estar na política, mas com o andar da carruagem, eu cheguei aqui. Para mim está sendo muito gratificante. Eu não imaginava que eu ia me envolver tanto. A minha família já tem uma veia política, né? Eu tenho familiares, eu tenho uma outra tia concorrendo também a vereadora num outro município, meus pais sempre foram envolvidos e eu acho que essa oportunidade que o prefeito João Rodrigues me deu reavivou essa vertente política da família. Então, hoje, eu não estou nem conseguindo imaginar como vai ser quando terminar a campanha, porque eu estou vivendo a minha candidatura hoje. Parece que eu vejo a pessoa, eu já tenho que falar, eu já tenho que me apresentar, que pedir o voto. Então, para mim, está sendo maravilhoso. Candidata, e quais são as principais bandeiras e propostas que a senhora pretende levar ao Legislativo e que defende durante a campanha? Hoje, eu me encontrei muito nessa demanda da dependência química. Eu amo o que eu faço.
né? Eu acho que não só eu, mas como toda a equipe, a gente se identifica muito com isso. Então, hoje, a minha principal bandeira é a dependência química. Porque nessas mais de 450 famílias que a gente atendeu, eu pude vivenciar de perto o drama que essas famílias vivem. Então, um dos objetivos é ampliar as ações do programa Mão Amiga, desenvolver também um trabalho mais próximo de fortalecimento das famílias na codependência, porque não é possível tratar só o dependente químico. Toda a família está doente. Então, é ampliar o atendimento nesse sentido, de fortalecer as famílias, desenvolver um trabalho preventivo para evitar que crianças e adolescentes tenham o primeiro acesso à droga. Que eles estejam fortalecidos para dizer não. E esse trabalho tem que começar lá, já na primeira infância. Tá? Desenvolver um trabalho com os cônjuges também dos dependentes químicos, com os avós. Então, nós conhecemos a metodologia do amor exigente, que é uma metodologia maravilhosa e que trabalha todos os níveis da dependência química, a manutenção do tratamento, a codependência, a prevenção. Então, hoje a gente não tem, é muito pouco difundido esse trabalho aqui em Santa Catarina e eu pretendo trazer esse trabalho para cá, desenvolver essas ações aqui no nosso município. E quais seriam os projetos nas escolas para evitar que jovens e crianças comecem o contato com as drogas? Então, a própria metodologia do amor exigente, ela já desenvolve a prevenção. Então, a partir da apropriação dessa metodologia, é desenvolver isso nas escolas, nos CEINs, mas não é só trabalhar a criança, tem que trabalhar a família também. Então, a gente tem que trazer essa família para junto, para que ela entenda o que é a dependência química e o que ela precisa fazer para evitar que o seu filho tenha esse acesso. Então, é preparar essas famílias, porque às vezes a família tem a intenção, né, de fazer essa prevenção, mas ela não sabe como. Então, a gente quer desenvolver esse trabalho que a gente consiga ensinar essas famílias, mostrar as ferramentas de como fazer essa prevenção. E além desta questão, tem alguma outra proposta, alguma outra bandeira? Então, eu trabalho muito com o fortalecimento das famílias. Então, assim, é ampliar esse atendimento de criança e adolescente no contraturno escolar, para que elas tenham uma ocupação, né? Para que elas não estejam vulneráveis à dependência química. É pensar que o jovem também pode ser uma pessoa que vai romper o ciclo da vulnerabilidade social. Então, é desenvolver um trabalho com esses jovens de inclusão no mercado de trabalho, é fortalecer as mulheres vítimas de violência, propor mecanismos para que as empresas possam contratar essas mulheres, para que através do trabalho elas consigam romper esse ciclo de violência. Ela rompendo esse ciclo de violência, ela vai estar fazendo a prevenção, ela vai estar cuidando melhor dos seus filhos. Então, as minhas propostas são nesse sentido. Outra coisa que me preocupa muito, que como servidora pública eu sinto isso, é que a gente precisa cuidar da saúde do servidor. Porque o servidor que trabalha num serviço de média complexidade, de alta complexidade, atendendo criança e adolescente vítima de violência, por exemplo, ou que trabalha num acolhimento, a dedicação desse servidor é muito grande. E não é só física, é emocional também. Então, a gente precisa cuidar desse servidor para que ele possa cuidar de outras pessoas. E como a senhora também trabalha na questão da saúde, como é que hoje, olhando para o setor da saúde como um todo, você vê aqui em Chapecó e também melhorias neste sentido? Na verdade, nós precisamos ampliar ainda mais as ações de saúde. Porque hoje um procedimento, por exemplo, uma internação, ou um outro procedimento de saúde, demora muito tempo até ser disponibilizado, né? Por exemplo, uma vaga hoje de internação via Estado demora 40, 50 dias para ser autorizada. Então, felizmente, aqui no município, nós temos o programa Mão Amiga, que consegue fazer esses encaminhamentos de forma mais rápida, mas a gente precisa ampliar ainda mais essas ações. Então, eu acho que nós temos uma estrutura muito boa de saúde, é um diferencial do nosso município, mas a gente precisa fortalecer isso e ampliar cada dia mais.
Olhando para o município de Chapecó, tem alguma demanda em específico, algum gargalo a ser solucionado, alguma prioridade que você vai levar ao legislativo? Eu tenho um projeto pronto, inclusive, do adolescente como mecanismo de superação da extrema pobreza. Então, esse projeto está pronto, já era uma ação que vinha sendo pensada, mas que não foi implementado no município, e isso é uma das minhas bandeiras também. Eu acho que a gente tem que fortalecer esse jovem, dar outras oportunidades, principalmente os jovens que vivem numa situação de extrema vulnerabilidade, porque nós precisamos apresentar uma proposta para ele que seja mais atrativa do que aquela proposta que o traficante apresenta. Tá? Então a gente precisa dar essa possibilidade aos jovens. Hoje nós temos crianças e adolescentes, crianças 11, 12, adolescentes 13, 14 anos que já traficam. É difícil concorrer com isso, porque o que eles recebem do tráfico é aquela resposta imediata, é aquele dinheiro imediato, é aquele acolhimento imediato. Então a gente precisa mostrar para esses jovens que há outras possibilidades. Né? Então eu tenho isso como bandeira e eu vou defender isso, que a gente faça o fortalecimento desse jovem e que ele seja um instrumento na família para a superação da extrema pobreza através do trabalho, e que ele também seja o jovem que vai romper o ciclo de violência nessas famílias. A senhora poderia detalhar mais como funcionaria esse projeto? Então, a criança e o adolescente, ele já vai estar num contraturno escolar, num serviço de convivência, que hoje o município já tem vários serviços de convivência em vários bairros, mas que a partir da idade de aprendiz, a partir dos 14 anos, que ele possa ser preparado já para ingressar no mercado de trabalho. Então, assim, a partir dos 12, que ele já possa estar sendo preparado para que quando ele chegar aos 14 anos, ele ingresse no mercado de trabalho. Que as empresas abracem essa causa e contratem esses adolescentes, mas que eles não sejam só colocados lá na empresa e esquecidos. Precisa ter uma equipe que faça o acompanhamento, que dê suporte para esse jovem, para que ele encontre não só essa orientação, mas esse carinho, esse afeto, esse apoio, que é o que às vezes ele não tem lá na família. Não que a família não queira fazer isso, mas às vezes a família também tem um histórico de violência, de violação de direitos, que não consegue dar esse suporte a esse jovem. O jovem, ele sempre encontra, não só o jovem, o adulto também, ele encontra nos profissionais uma referência, né, de carinho, de afeto. Eu mesma tenho muitos moradores de rua que às vezes quando a gente aborda, ele diz, parece que você é minha mãe, porque quando eu cobro dele o limite, quando eu cobro dele que ele tem que mudar aquela vida, que ele não precisa estar naquela condição, ele faz essa relação. Então, trazer isso também para o jovem, que tenha uma equipe que possa dar esse suporte e que ele queira fazer diferente, romper aquele ciclo que ele sempre vivenciou. A violência, ela é transgeracional. Quando eu trabalhei no CREAS, isso era muito visível, assim. A adolescente que engravidou aos 12, aos 13 anos, que foi vítima de violência aos 13 anos, às vezes a mãe já vivenciou isso, a avó já vivenciou isso, e a gente precisa romper esse ciclo. Além destas questões, tem alguma outra proposta em alguma outra área de Chapecó ou alguma outra defesa? Uma das minhas propostas também, e que é algo que me preocupa e que a gente visualiza na família, que é uma demanda muito emergente, é a criação dos centros-dia para os idosos. Porque muitas famílias, assim, já cuidam de pessoas idosas há muito tempo, não conseguem trabalhar, estão esgotadas emocionalmente de não conseguir. Geralmente essa é uma atribuição feminina, é aquela mulher que não consegue ir na unidade de saúde para fazer o seu acompanhamento de saúde, que não tem outra vida para além do cuidado daquele idoso, daquela pessoa com deficiência. Então, uma das propostas é que Chapecó tenha esses centros-dia, que seriam, as pessoas me pedem, mas como isso seria uma creche para idosos? Não é uma creche, não é
não é uma creche, é um centro-dia, onde esse idoso seja cuidado durante o dia, que ele possa ter convivência com outras pessoas da mesma faixa etária e que dê para a família esse espaço para que aquela mulher que é cuidadora também possa cuidar dela. Porque se ela estiver bem emocionalmente, fisicamente, ela vai conseguir também cuidar melhor daquela outra pessoa. Então, eu tenho isso como proposta, é algo que nós não temos ainda no município. Hoje, nós temos uma expectativa de vida muito maior, então muito mais pessoas ficando idosas, se tornando idosas e precisando desse cuidado. Candidata, e como a senhora atribui a função de um vereador no município do tamanho de Chapecó? O vereador precisa estar próximo da população. Eu estou fazendo visitas desde o primeiro dia de campanha e eu ouço muito das pessoas: mas o vereador só vem aqui a cada 4 anos. Nós temos um dos maiores professores na política, que é o nosso prefeito João Rodrigues. Ele se preocupa com a população mais vulnerável, ele vai para o bairro, ele ouve as demandas, ele pensa o que fazer a partir dessas demandas. Nós precisamos que tenha isso no legislativo também. Nós precisamos que o vereador vá lá na comunidade, ouça aquela pessoa, entenda as suas demandas. Eu tenho todas as minhas visitas anotadas no meu caderno. Eu sei família por família que eu visitei e eu assumi esse compromisso de voltar para essa família. Quando eu me propus a ser vereadora, a estar concorrendo, eu me propus a fazer tudo diferente. Eu não vou repetir o que eu critico da velha política. Então eu vou fazer diferente. Eu quero voltar para a família, eu quero estar no bairro, eu quero ouvir as demandas, tá? Então eu quero ser essa referência como vereadora. Eu não vou ficar dentro do gabinete os 4 anos e voltar lá depois só para pedir voto. Não, eu vou estar toda semana nas famílias que eu tenho esse compromisso. Candidata, já para caminharmos para o final da nossa entrevista, eu deixo em aberto para a senhora fazer as suas considerações finais. Então, a todos que nos acompanham, a todos que estão nos vendo, eu peço o seu apoio. Eu peço o seu voto para que eu possa efetivar todas essas propostas como vereadora. Eu quero estar lá no Legislativo, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu trabalho há 12 anos atendendo famílias no nosso município. Eu conheço as demandas dessas famílias e eu quero ter essa força política para fazer diferente. Então eu peço assim encarecidamente o voto, o apoio, né? Estou sempre à disposição. A minha vida, a minha missão é atender as famílias, é ouvir as famílias. Quem me conhece sabe disso. Então acho que para encerrar é pedir o voto mesmo. Então meu número é 10444. Estamos na reta final de campanha. Eu já percebi que eu não vou conseguir fazer todas as visitas que eu gostaria. Então aproveito essa oportunidade, conheça o meu trabalho lá nas redes sociais. Meu Instagram é Paula F. Gai. Podem acessar lá, tem o nosso material, tem as nossas propostas de campanha e reforço, peço o seu voto. Meu número é 10444. Agradeço já a oportunidade de estar aqui, me sinto privilegiada por poder ocupar esse espaço e agradeço por isso. Candidata, muito obrigado pela entrevista e até uma nova oportunidade. Obrigada. Esta foi a candidata pelo Republicanos Paula Gai, que concorre ao Legislativo de Chapecó. Em breve voltaremos com mais entrevistados e para você ficar bem informado, acesse o site diregional.com.br.